Estamos na série com o profeta Isaías, o profeta evangélico, o profeta messiânico, o profeta mais importante do Antigo Testamento e que traz uma mensagem poderosa para os nossos dias, que nós estamos lendo sobre esse profeta. Já 2 domingos anteriores falamos sobre o profeta Isaías, iniciamos a mensagem do profeta Isaías, mas hoje nós vamos para aquela parte que diríamos que é onde começa o ministério do profeta Isaías, que é o capítulo 6. Eu queria que você lesse comigo, mesmo baixinho, lendo e acompanhando comigo esse texto. Vamos lá? Isaías 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e a orla das suas vestes enchiam o templo. E havia acima do trono serafins, e eles possuíam 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E enquanto eles cantavam, ou chamavam, ou a voz dos serafins, os portais tremeram e o templo se encheu de fumaça. E eu vendo isso, então, Isaías disse: ai de mim, porque vou perecendo, porque sou pecador. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E eu vi o rei, o Senhor dos exércitos. Naquele momento, um dos serafins voou ao trono e pegou de lá com a tenaz uma brasa viva, e veio e tocou nos meus lábios e disse: purificado está você de todos os seus pecados e perdoado de todas as suas iniquidades. Imediatamente ouvi uma voz que vinha do trono e disse: quem há de ir por mim? Ou a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. E o versículo 9, o Senhor disse então: vai. E o Senhor disse: vai. Essa é uma das visões mais lindas, mais gloriosas e mais impactantes da história bíblica. Impactantes tanto no sentido histórico, da história de Israel, da história das nações, da história do mundo, quanto impactante na mensagem do Evangelho e principalmente na vida do profeta Isaías. Por isso que o tema que eu dou à nossa ministração hoje é: ver o Senhor muda tudo. O texto começa dizendo o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias. Eu queria parar um pouquinho aqui. No ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Falo isso porque já desde a minha tenra idade já ouvi inúmeras pregações sobre esse texto, e eu mesmo já preguei sobre ele inúmeras vezes. E sempre que a gente lê no dia em que morreu o rei Uzias, talvez os mais antigos vão lembrar, aí sempre a mensagem era: algo precisa morrer em você para que você veja o Senhor. Essa sempre foi uma tônica, não é a tônica principal, tem sentido, vocês vão ver que faz sentido, mas não é a tônica principal. Eu mesmo já preguei: enquanto não morreu Uzias da sua vida, você não verá o Senhor, não é? E de fato a gente vai entendendo, à medida em que cresce, vai amadurecendo no Evangelho, que não é o dia que morreu Uzias em mim que eu vou ver o Senhor, não, mas é o dia em que eu vir o Senhor, Uzias em mim morre, nesse sentido de morrer algo dentro de mim. Mas o que o profeta está querendo dizer é pontuar um fato histórico, muito mais que sinalizar uma questão existencial, é um fato histórico. No ano em que morreu o rei Uzias. Que ano era esse? O ano 740 antes de Cristo. O rei Uzias nasceu no ano 792 antes de Cristo. Ele começou a reinar quando tinha 16 anos,
em Israel, reinou durante 52 anos e morreu no ano 740 a.C. Lembrem que no Antigo Testamento a contagem cronológica ela é no sentido contrário, né? Então ele morre no ano 740. E o rei Uzias foi um rei bom para Israel, foi um rei muito bom. Se nós fizéssemos uma taxa, se fosse classificar os reis de Israel de 1 a 10, nós diríamos, por exemplo, o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, daríamos aí para o Saul nota 4, 5 no máximo. Depois do rei Saul veio o rei Davi, grande rei Davi, e nós daríamos aí talvez para o rei Davi nota 7, nota 8, um período muito abençoado do seu reinado. Depois de Davi veio Salomão, e o reino de Salomão, Salomão fez o que havia feito o seu pai Davi, e muito mais. Daríamos aí para Salomão nota 9 para o reino de Salomão, um dos reinos mais importantes e mais prósperos de Israel, e assim classificaríamos esses reis. No entanto, depois do rei Salomão, Israel desmoronou. Israel se dividiu em duas nações, conflitos, guerras, interesses pessoais, muita ambição por parte dos filhos de Salomão, de modo que Israel agora se dividiu em duas nações: o reino do norte, que era composto por 10 tribos de Israel, que ficou com Samaria como capital e ficou chamado de reino de Israel, ficava no norte de Israel. Do outro lado ficaram duas tribos, tribo de Judá e de Benjamim, que tiveram como capital Jerusalém, e ficou chamado o reino de Judá. Esses dois reinos conviveram, ora pacificamente, ora brigando entre si. O reino de Israel teve aproximadamente 20 reis e o reino de Judá 22. E todos esses reis tiveram notas baixíssimas, se fôssemos manter essa classificação. Reis péssimos, reis ruins. Mas logo depois do reinado de Salomão, 250 anos aproximadamente, depois do reinado de Salomão, surgiu um rei muito bom, o rei chamado Uzias, que se fôssemos classificar Uzias ficaria aí também junto com Davi e Salomão numa classificação sobre o seu reinado. Foi um rei muito bom para Israel, muito importante, um homem que trouxe de volta Israel para o seu lugar de destaque, de tal modo que muitos achavam que Uzias era uma reencarnação do rei Davi. Ele foi um rei muito bom, muito importante para Israel. E quando o Isaías está contando a sua visão, dizendo no ano em que morreu o rei Uzias, ele não está falando de alguém que foi mal, necessariamente, que a gente vai ver isso mais à frente um pouquinho. Foi um rei muito bom, muito importante. Então a crise que está acontecendo aqui é a morte de um rei muito bom. Eles estão perdendo alguém que era muito bom para o seu povo, 52 anos de reinado, próspero, abençoador. Querem ver isso? Se você puder acompanhar comigo, segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 26, segundo livro das Crônicas de Israel. Vocês sabem que o livro dos reis foram escritos para contar a história dos reis de Israel, não é? E o livro das Crônicas era aqueles livros que ficavam no palácio e o escrivão anotava tudo o que acontecia durante aquele reinado. Eram os livros que continham a história registrada de tudo que se passava nos reinos, não só de Israel ou de Judá, mas de tudo. Era como se fosse um apanhado das notícias do dia, ficavam nas crônicas. E aqui está sobre o rei Uzias. Olha aí no capítulo 26, verso 1. Todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, que tinha 16 anos, em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou Elate para Judá e a reconstruiu, depois que o rei havia descansado com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que havia feito seu pai Amazias. Então, Uzias seguiu tudo aquilo que seu pai fez e que foi bom, ele acompanhou e fez, repetiu novamente tudo que seu pai tinha feito. Verso 5 diz: ele buscou a Deus, enquanto Zacarias o instruiu no temor do Senhor, e enquanto buscou o Senhor, Deus o fez
prosperar. Zacarias, o grande profeta Zacarias, contemporâneo de Uzias, foi ele quem ajudou Uzias no seu reinado. Uzias ouvia o profeta Zacarias, né? Dava atenção a tudo aquilo que o profeta falava, então Deus o fez prosperar. Diz mais aí, ele atacou e guerreou contra os filisteus, inimigos de Israel de todo o tempo, derrubou os muros de Gate, o muro de Jabné, o muro de Asdod, construiu cidade na região de Asdod e em outras partes do território dos filisteus, porque Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meanitas. Vendo isso tudo, os amonitas levaram presentes a Uzias, pagaram tributos, e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele se tornou muito poderoso. Uzias também era um homem muito inteligente, construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, um grande construtor, nas portas do vale, no ângulo do muro, as fortificou, construiu torres no deserto, cavou muitos poços, quer dizer, criou espaço de água para muitas pessoas, né? Um processo de levar água às pessoas, tinha muito gado nos vales, nas campinas, investiu muito na agricultura. Aliás, diz o texto que ele gostava da agricultura, diríamos numa linguagem odierna, Uzias era agro, gostava da terra, dos negócios da terra, investiu muito, houve muito alimentação para as pessoas do seu tempo, muita prosperidade. Uzias também foi um grande estrategista militar, tinha um exército de homens hábeis na guerra, organizado em tropas conforme a numeração registrada pelo escrivão Jeiel e o oficial Maacéias, sob as ordens de Ananias, um dos chefes do rei. O número total dos chefes da família Guerreiros Valentes era de 2.600. Uzias também tinha um exército, um BOP, né, uma guarda dessa selecionada, né, disciplinada, de 307 mil homens que lutavam corajosamente para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias equipou o exército inteiro com escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, investiu maciçamente aqui em material bélico, e na sua época foram construídas máquinas criadas com especialidades para que lançassem pedras das torres, dos cantos das mulharas, e atirassem grandes pedras, de forma que a sua fama foi muito longe. E aí eu gosto do que diz o verso 15 do texto que nós lemos, porque foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor. Foi um grande rei de Israel, um tempo de grande prosperidade para Israel. É sobre esse rei que Uzias está dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. Mas tem aqui uma adversativa, mas o rei Uzias, está no verso 16, quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou, e isso o fez cair. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, Uzias cresceu, se tornou poderoso, falou, bom, agora eu não preciso mais de ninguém, eu sou o cara, Deus me levantou, um grande rei, eu sou, de fato, um grande homem, e agora não há mais limites para mim, eu posso fazer o que eu quiser, E ele foi ao templo fazer o que ele não deveria fazer. Ele tentou fazer um sacrifício, oficiar no lugar do sacerdote, e Deus estava com ele, Deus o abençoou, Deus lhe deu um reinado pleno e próspero, mas Deus não o havia chamado para o sacerdócio, ele havia sido chamado apenas para ser rei de Israel, e nisso ele foi frontalmente inquirido pelos sacerdotes, que foram a ele e levaram a palavra do Senhor, dizendo, você está pecando contra Deus. E no mesmo momento, Uzias ficou indignado com a palavra do profeta, e de todos aqueles, do profeta Azarias, e todos que o acompanhavam, e na mesma hora ele foi acometido de uma lepra que lhe surgiu instantaneamente,
e dali para frente ele já teve que ficar isolado, porque os leprosos tinham que ficar isolados, e assim morreu o rei Uzias, morreu tomado de lepra. Então, quando o texto diz no ano em que morreu o rei Uzias, ele está dizendo duas coisas. Foi o ano em que morreu um grande rei sábio e próspero, mas também ele está dizendo, foi no ano em que um rei sábio e próspero terminou de forma trágica. Isso está contido nesta frase, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Bom, Isaías fica então, diante da morte do rei Uzias, desanimado, desolado, desiludido com a morte de um rei tão importante para o seu povo. E agora Isaías vai para o templo. E quando ele chega no templo, Deus dá essa visão para Isaías, essa que nós acabamos de ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, a primeira coisa importante, o que foi que Isaías viu na visão? Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, quando o rei Uzias, um dos grandes reis de Israel, havia falecido. Deus estava dizendo para Isaías, Uzias morreu, mas eu continuo assentado no trono. Deus não estava assentado em uma cadeira, Deus não estava assentado em um lugar qualquer, ele estava sentado naquilo que se chama o trono. Foi isso que Isaías viu, Deus assentado no trono. Isso quer nos dizer que o trono, há um trono no céu que está ocupado, e esse trono está ocupado pelo Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor da história, o Senhor de todo o tempo, o Senhor de todas as nações e de todos os povos, e Deus continua assentado no trono. E por que isso é importante? Não é importante só por ser uma visão que ficou registrada, mas ela é importante na história, porque o ateísmo e o materialismo pregam que não há trono. E se não há trono, não há poder e nem autoridade pelo qual devamos responder. Cada um responde por si. Se não há um trono no céu, se não há um Deus no trono, cada um faz o que quer. Cada um vive como quer, cada um responde a quem quiser, e cada um é o seu próprio conselheiro. E o Senhor estava dizendo a Uzias, não, Uzias, eu estou assentado no trono, e enquanto eu estiver assentado no trono, eu sou o Senhor sobre todas as coisas, e toda a humanidade deve se dobrar diante do trono. Não foi só na época de Isaías, porque logo depois, 1000 e tantos anos depois, o apóstolo Paulo vem dizendo na sua carta aos Filipenses, que um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante daquele que está no trono. O trono está posto e o Senhor está no seu trono. Isso é muito importante também, porque isso nos fala sobre o humanismo muito presente na nossa época, e a crença principal do humanismo é que o homem está sentado no trono. A crença central do humanismo é que eu sou o centro do universo, é que eu respondo a mim mesmo, e tudo deve ser feito para mim, ao meu bel prazer. Eu estou no trono, e tudo que acontece ao meu redor tem que acontecer conforme a minha vontade. Eu não sei se você conhece esse movimento no nosso tempo. Já acontecia na época do profeta Isaías, e Deus está dizendo para Isaías, eu estou assentado no alto e sublime trono. Foi isso que Isaías viu, e o trono de Deus era tão majestoso que a orla dos seus vestidos enchiam o templo. Olha que visão a do profeta Isaías. Ele está vendo Deus no templo, e dentro do templo ele está vendo a orla dos vestidos do Senhor no templo. Eu estava lendo algo sobre isso, e um determinado estudioso da Bíblia diz que isso é muito parecido com o vestido de uma noiva. Quando a noiva veste o seu vestido, aquela cauda
toda. A noiva não, ela fica quase que sem movimentos quando ela está com aquela cauda, ela mesma não consegue, alguém vai arrumando ali. Isso fala de realeza, né? De alguém que está na realeza, está no trono. As vestes do Senhor desciam sobre o trono e enchiam todo o trono. E é isso que Isaías está vendo ali. Eu não sei se com os olhos abertos, com os olhos fechados, mas é uma visão que ele está tendo do Senhor. Está no trono, observando todo este quadro, esse cenário maravilhoso. Mas ele vê mais alguma coisa. Diz o texto que ele vê serafins. Serafins são anjos. O único lugar da Bíblia onde eles aparecem é aí, serafins, ou em outros lugares que são conhecidos também como querubins. A maioria dizem que são os mesmos, não é? Mas aí onde aparece serafins, que vem de serafas, tochas, é o significado, são tochas, brasas. Esses serafins eram anjos espetaculares, possuíam 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Pensa nesse espetáculo, pensa na figura desses anjos, desses serafins, como eram tão poderosos. E Isaías está vendo aqueles serafins todos acima do trono, ao redor do trono. Os estudiosos aí dizem que é a categoria de anjos mais próximas de Deus, que estão ali o tempo todo diante do altar do Senhor. Eles ficam o tempo todo ali diante do Senhor, voando. E Spurgeon, falando sobre isso, ele disse que são 4 asas que falam da humildade e 2 asas que falam da nossa energia ativa, porque 2 cobriam o rosto, porque precisavam se cobrir diante da face do Senhor. 2 cobriam os pés, simboliza a guarda da impureza, é uma representação da impureza, mesmo os anjos diante da glória do Senhor. E 2 fala dessa energia ativa que eles estavam trabalhando, que eles estavam servindo, e estavam em primeiro lugar, diz o texto, que eles estavam cantando, eles estavam falando ininterruptamente. E eles cantavam Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora vejam que interessante, se você observar na sua Bíblia, eles não cantavam para Deus. Eles não cantavam para Deus, Santo, 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 o Senhor é santo. Eles cantavam uns aos outros. Eles não olhavam para Deus e diziam Santo, Santo, Santo. Eles olhavam uns para os outros e diziam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o louvor e a canção daqueles anjos era tão potente, tão forte, tão magnífica, tão uma canção de adoração que era de todo o coração, que os umbrais do templo se moveram, tremeu o templo, as portas do templo se tremeram, tudo se abalou com a voz dos anjos que cantavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A palavra santo, obviamente de santidade, na sua raiz mais primitiva, no seu significado mais puro, significa separação. Os anjos estavam dizendo, Deus é separado, Deus é único, Deus é Senhor, nada se assemelha ao nosso Senhor. Conquanto os serafins fossem figuras assim maravilhosas e espetaculares, mas Deus está acima no seu trono e Deus é diferente de tudo que Ele criou. Deus é diferente de toda a sua criação, de modo que se você destruísse toda a criação de Deus, Deus continuaria no seu trono. Mesmo que tudo deixasse de existir, Deus continuaria no seu trono. Mesmo que todos os reinos deste mundo, tudo que foi criado, todas as miríades de anjos deixassem de existir, Deus continua no seu trono. Eles estavam dizendo, Deus não é homem, Deus é
Senhor. É o que o Isaías está ouvindo. Os homens passarão. Os homens, por maiores que sejam, são finitos. E a sua vida, diz toda a Escritura, é como uma erva, é como pó. Não tem vida em si mesmo. O homem que vive mais, viveu, mas um dia deixou de existir, deixou de viver, mas Deus continua sentado no seu trono. Moisés já foi, Davi foi, Uzias foi, Isaías foi, Paulo foi, Pedro foi, irmão Jarbas foi, tantos foram, mas o Senhor continua. Eu vou, você vai, mas o Senhor continua assentado no seu trono. E os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles estão proclamando a santidade do nosso Deus e faziam isso com tanta paixão. Eu não sei por que a gente não consegue cantar assim como os serafins. Eu não sei por que a intensidade do nosso coração não vai assim como a dos serafins, para tremer os umbrais do nosso coração, para tremer a porta do nosso coração. Eu não sei se é porque a gente canta muita coisa que só fala para nós, sobre nós, não é? Das nossas vontades, e fala muito pouco sobre o Deus, a santidade de Deus, quem é o Senhor, o sustentador de todas as coisas. Às vezes a gente está tão preocupado com a gente o tempo todo que a gente esquece de quem é o Senhor, e aí falta vigor na nossa canção, falta esse ardor na hora em que a gente canta. Eu fico pensando, será que aqueles anjos tinham mais para agradecer a Deus do que nós? O que você acha? Porque eles cantavam com gratidão e diziam: Santo, Santo é o Senhor, diziam uns aos outros e glorificavam a Deus de todo o seu coração. Bom, o Isaías está ali diante da visão. De repente, o que foi que Isaías percebeu? Ele viu Deus no seu trono, os serafins, ouviu os anjos cantando, os serafins cantando, e diante disso, o que foi que ele percebeu? Agora chegou a minha vez. Ai de mim, agora eles vão se virar para o meu lado, agora o trem apertou, agora o negócio ficou difícil. Ai de mim, porque eu vou perecer. Porque eu sou um homem de lábios impuros, e os meus amigos são iguais a mim. Habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que coisa! O Isaías falou: agora eu vou morrer, agora chegou a minha vez, agora eu serei fulminado. Eis que eu morro vendo o Senhor. Talvez, se tivesse morrido ali, seria o antecessor a Estevão, que dissesse: enquanto eu estava morrendo, eu vi os céus abertos. E Isaías: agora é a minha vez. Isaías percebeu que ele não era apenas diferente do Senhor Deus, que isso é o lógico, mas ele também era diferente dos anjos e dos serafins que ali estavam. Ele percebeu que estava na situação de que tudo aquilo que vinha do trono de Deus, que estava diante dele, deixava ele numa situação péssima. A visão que Isaías teve o deixou numa situação caótica, que ele disse: ai de mim que eu estou perecendo. Talvez você pense: Isaías estava feliz, louvando a Deus, olhando aquilo tudo, e o sentimento dele foi de morte. Ele falou: vou morrer diante desse quadro, diante dessa visão. E parece que é assim que a gente observa na Bíblia vários homens. Quanto mais eles se aproximaram da glória de Deus, mais foi o senso profundo da sua experiência de quase morte diante da santidade do nosso Senhor. E eu anotei uma frase do Spurgeon, grande pregador Spurgeon, que ele diz assim: Deus nunca fará nada com a gente
antes de nos destruir. Olhando para Isaías. Deus nunca fará nada com a gente antes de nos destruir, ou nos levar para esse lugar onde Isaías foi levado, em que ele disse: ai de mim, porque eu estou perecendo. E é engraçado que quando ele diz eu estou perecendo e vou morrer, por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Olha a sensação, que eu sou um homem de lábios impuros. Ou seja, tudo que eu falo é mal. O que eu falo é contra o próximo. O que ele está dizendo aqui não é a linguagem que o Isaías está utilizando aqui. Você pode pensar assim: eu tenho lábios impuros, é porque é alguém que fala palavrão, fala palavras de baixo calão. Isso não deve ser, isso é muito feio, e uma pessoa não deve ser assim. Mas não é sobre isso que ele está falando. Ele está citando a palavra de Deus, quando a Bíblia diz que por natureza os nossos lábios são cheios de lisonjas e falsas intenções. Ele está falando sobre o que a Bíblia diz, que os nossos lábios mentem e são orgulhosos, eles enganam e são violentos, os nossos lábios trazem a morte para os outros. E os estudiosos dizem que o sentido mais pleno dessa palavra, ele está dizendo que os meus lábios são impuros, porque tudo que eu falo é para matar, tudo que eu falo tem a intenção de destruir. E as pessoas que estão comigo, os meus amigos também, o que eles falam é no sentido de destruir o outro, de acabar com a outra pessoa. Talvez até se Isaías estivesse no nosso tempo, ele diria: tudo o que eu digito, ai de mim que vou perecendo, porque o que eu digito é coisa de um povo impuro, e habito num povo que pratica as mesmas coisas. Talvez trazendo o texto para esse nosso tempo. Mas aí quando ele está naquela situação, achando que vai morrer, aí um dos serafins corre no altar e pega no altar uma brasa que está no altar. E o serafim, que significa tocha, que provavelmente fosse um anjo com energia tamanha, para tirar aquela brasa do altar, não pode pegar com a mão. Ele precisa de uma tenaz, de uma pinça. E ele vai no recipiente onde estão as brasas, pega uma brasa que está no altar com a pinça, desce e vem em direção a Isaías. Eu acho que só do susto o Isaías deveria ter tremido todo. E esse anjo vem e toca aquela brasa nos lábios de Isaías e diz a ele: a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Que coisa! E não parece no texto que Isaías tenha sentido alguma dor pelo toque da brasa no altar dos seus lábios. Ele sentiu a dor quando descobriu que seus lábios eram impuros. Mas quando a brasa do altar tocou nos seus lábios, ele se sentiu purificado, totalmente renovado, santo diante do Senhor Jesus. E aí ele ouve uma voz que vem do trono, e a voz diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O que Isaías diz? O Senhor diz: tem alguém? A voz que ele ouve é assim: será que tem alguém que pode ir por nós? A voz ecoa nos céus: será que tem alguém aqui? Aí Isaías, que há poucos instantes estava dizendo: eu tenho lábios impuros, estou no meio de um povo de impuros lábios, já diz: Senhor, eis-me aqui, pode me mandar, que agora eu estou com a boca limpa e eu posso ir. O que mudou a vida de Isaías? O fato dele ter visto o Senhor. Ele viu o Senhor e isso mudou significativamente a sua vida.
Um outro estudioso da Bíblia diz o seguinte: há muito que eu não sei sobre Deus, mas o que eu sei mudou a minha vida. O que você sabe sobre Deus e que mudou a sua vida? De fato, você viu o Senhor como Isaías viu o Senhor? Talvez não com uma visão assim no templo como o profeta Isaías, mas na sua vida você já viu o Senhor? Você sabe que o Senhor já se mostrou a você, já se revelou a você, você sabe que o Senhor já falou com você, que o Senhor já apareceu a você, por meio da palavra, por meio do Evangelho, já deu sinais a você, já tocou no seu coração, já tocou na sua vida. Você tem certeza de que viu o Senhor certo? Ele, de fato, que está comandando a sua vida? Porque se você tiver dúvidas sobre isso, eu faço 3 propostas a você, para que você possa, assim, raciocinar melhor sobre isso. Se o Senhor já visitou você, e você sabe que viu o Senhor, a primeira coisa que já deve ter acontecido em você é que você descobriu que é um pecador. Se você já descobriu que é um pecador, então o Senhor já se revelou a você. Isaías foi tocado pelo Senhor e ele viu que era um homem pecador. Segundo lugar é que quando você conhece o Senhor, vê o Senhor, é tocado pelo Senhor, você não para de receber o seu perdão. Isaías recebeu o perdão do Senhor na hora, ele não questionou, não foi falar nada. Quando o anjo tocou e disse: perdoados estão os teus pecados, perdoado, ele se aceitou e já no momento próximo já aceitou a missão de Deus para a sua vida. Você já pensou Isaías como muitos crentes? Jesus me perdoou, mas eu ainda não consegui me perdoar. Como se o meu perdão a mim fosse mais importante que o perdão de Deus a mim. Eu ainda não consigo caminhar, porque eu não consegui ainda me perdoar. E o Senhor está dizendo: eu já te perdoei, você está perdoado, levante-se e ande. Porque é o terceiro ponto da argumentação que vem ao nosso coração, que se Deus me tocou, eu senti a minha pecaminosidade, e aí Ele me tocou, e eu sei que eu fui perdoado. Se Ele me tocou e eu fui perdoado, a única coisa que me resta é entregar a minha vida em prol do reino do Senhor, que foi o que Isaías fez. Eis-me aqui, pode me mandar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Essa é a base de toda a profecia de Isaías. Essa é a base do seu ministério, essa é a base da sua vida. Eu vi o Senhor. E eu penso, irmãos, que nós estamos nesse tempo de entrarmos na presença do Senhor, como Isaías, em oração, na palavra, nos encontrarmos com Ele, na reunião, na dedicação, no serviço, na entrega, e na consciência de que quem viu o Senhor, sentiu a sua miserabilidade, mas sabe que foi perdoado, só tem uma escolha. Aliás, não tem uma escolha, só tem um caminho a seguir. Que se eu fui perdoado pelo Senhor, eu vi o Senhor já tocou em mim, e aí na dimensão que o Espírito toca em cada irmão, em cada pessoa, o Senhor tocou em mim, eu sei que eu sou dele, eu sei que ele é meu, o amado da minha alma, eu sei que ele é meu Senhor, só me resta entregar a minha vida a ele e viver para a glória do seu nome. O pastor Joaquim cantou a música, quando o Senhor Jesus estendeu a sua mão para mim. Eu era o quê? Pobre, perdido, sem Deus. Que situação!
pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E eu era pobre e perdido quando Ele estendeu a sua mão sobre mim. Esse é um milagre, quando Ele estendeu a sua mão sobre mim. Qual é o milagre na vida do profeta Isaías? Quando ele estendeu a sua mão sobre mim, quando ele tocou nos meus lábios impuros e me purificou. E o que eu faço agora? Eu caminho na proclamação do Evangelho para a glória de Deus. Foi isso que fez esse profeta. Aqui, no capítulo 6, que nós acabamos de ler, é o alfa do profeta Isaías. O ômega, nós vimos aqui, ele foi entregue à morte, cerrado ao meio. Aqui é o alfa, eu vi o Senhor, é o princípio, e fui nessa visão do Senhor toda a minha vida, e essa visão me impactou tanto a minha existência, que eu fui até a última consequência da minha vida por amor ao nome do Senhor. Todo cristão possui um alfa e terá um ômega. Todos nós temos um princípio e teremos um fim. Se Deus marcou a sua vida, se o Senhor Jesus já marcou a sua vida, então entregue-se a Ele e viva como o profeta, servindo e louvando ao Senhor de todo o seu coração. Amém.